E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal, a Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos estar lendo o capítulo de número 13 de Levítico. Bora para a leitura. Procedimentos quanto às lepras. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver uma inchação, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado o pelo tornou-se esbranquecido e a ferida tornou-se mais profunda do que epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais funda do que a pele, e sobre ela os pelos não estiverem esbranquecidos, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor sem maior gravidade. Então, o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarará puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave. Ai, meu Deus do céu. Lepra ou câncer crônico de pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzida ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquecido e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também, e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro, não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a parte da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote observar. Este a examinará e, se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura, porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente. E o sacerdote proclamará que está realmente purificada. Úlceras e furúnculos. Se alguém tiver um furúnculo que sarou, e no local surgiu uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote.
Este o examinará, se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecido dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária, sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote então poderá declarar essa pessoa pura. Queimadura, vamos lá. Meu Deus. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornar-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, e é lepra ou grave doença contagiosa, que se desenvolve quando provocada por queimadura, o sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez, e se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permanecer estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Doenças na cabeça e no queixo. Meu Deus. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele, e se os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isso é um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Não entendi não, mas isso aqui mesmo, pois se trata de tinha, isto é um tipo de lepra ou doença no queixo, da cabeça ou queixo. Se ao examinar esse caso detinha constatado que não há depressão visível na pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia, examinará a enfermidade e se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível na pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade, e se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível na pele, o sacerdote proclamará puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestindo, e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo.
Se verificar que, de fato, a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que seja encontrado cabelos amarelados. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parecer estacionária e o pelo escuro voltar a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado. Eczemas e impinges. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquiçadas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Calvície. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caíram os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra ou outra grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se constatar na cabeça ou na frente um tumor branco, rosado ou avermelhado, com a mesma aparência da lepra da pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Lei sobre como agir com o leproso. Lei como agir com o leproso. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. O mofo e a lepra nos objetos. Vamos lá. Quando uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgiu uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja, sobre o qual agarrou-se essa doença, pois que é um tipo de lepra contagiosa que, neste caso, deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolamento pela segunda vez durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, quer seja mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer outro lado do objeto. Mas se ao examinar o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade deverá
está ativa. E então queimará no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem, ficará puro depois de lavado uma segunda vez. Essa é a lei para o caso da lepra na veste de lã ou linho, do tecido, na coberta ou no objeto de couro, qualquer que seja, quando se tratar de declará-los puros ou impuros. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 13. Fiquem todos na paz e até a próxima.